Pai do Senhor, todos os irmãos, Shalom. Estamos aqui para gravar uma mensagem, um áudio, em vídeo, se possível. Ainda é um teste que nós estamos fazendo, em gravar mensagens. Eu sei que não é fácil isso, mas eu acredito que Deus ele tem um propósito para todas as coisas. E eu estava meditando hoje a respeito de uma palavra que eu já tenho estudado há algum tempo, e a gente vai remoendo, vai ruminando, na verdade, né, que é a meditação, e trazer uma palavra para os nossos irmãos, principalmente aqueles que querem a restauração da sua fé, não estão mais satisfeitos com o sistema religioso operante dentro das suas comunidades, dentro dos das suas comunidades de irmãos, fraternidade, enfim, as igrejas de um modo geral. Mas a mensagem bíblica, ela abrange não somente as comunidades, mas ela abrange a todos os seres humanos. Então a minha intenção desta palavra é animar, reavivar aqueles que estão desanimados e trazer produtividade nas nossas vidas, inclusive na minha também, que eu me coloco como principal desta mensagem. Mas antes de qualquer coisa, vamos orar, vamos agradecer a Deus por nos dar essa oportunidade de estarmos estudando as Escrituras Sagradas, porque não é a nossa palavra que está em xeque, mas sim a palavra do nosso Deus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo, eu te engrandeço mais uma vez, e que o Senhor Deus possa nos dar entendimento, possa exercer misericórdia na minha vida, na vida dos meus irmãos, aqueles que irão ouvir essa palavra, que o Senhor Deus possa trazer renovação, entendimento para nossas vidas, Senhor Deus. Oramos em nome de teu Filho Yeshua HaMashiach, nosso Senhor, em nome de Yeshua. Meus irmãos, o texto que nós vamos ler é a carta de Pedro, a segunda carta, na verdade, no capítulo 1. Vamos ler a partir do versículo 4, que diz assim: pelas quais nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo, e vós também pondo nisso mesmo toda a diligência. Acrescentai à vossa fé a virtude a ciência a temperança, a temperança a paciência a piedade, a piedade a fraternidade o amor. Porque se em vós houver aumentarem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido das purificações dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto nunca jamais tropeçareis, porque assim vós será amplamente concedida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, Pedro ele tem uma preocupação, principalmente para aqueles que estão dispersos entre as nações. Você, quando vê ele escrevendo a sua carta, sua primeira carta, ele escrevendo, logo na sua saudação, ele escreve aos dispersos, estrangeiros do povo de Deus que está entre algumas cidades e em outras nações. Como nós que estamos na diáspora, quando eu falo nós, é aqueles que consideram-se parte da nação de Israel pelo sangue do Messias. No capítulo 2 de Éfeso, você tem esse entendimento melhor. Procure ler, investigar e saber, que lá você vai ver que o muro que nos separava desta comunidade foi quebrado, e ele fez de dois povos um só. Então, o povo que estava disperso entre as nações, sem Deus, sem promessa, sem nada, foi enxertado em Israel para obter
todas as suas promessas e ser participante da herança divina, dessa natureza divina do Senhor, que vem da linhagem de Israel e seus patriarcas, que advém o Mashiach, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele nos dá um conselho, né, uma receita de como nós devemos ser produtivos na nossa confiança. Porque não é fácil você hoje falar o que eu falo, pregar o que eu prego, no meio do sistema operante neste mundo, primeiramente o sistema religioso deste mundo. Você tem que mudar muita coisa, muitos hábitos. Então não é fácil você viver no meio de uma nação idólatra, não é fácil você viver dentro de uma nação que é dominada por religiões, por seitas, por tantas coisas que ferem os princípios da Santa Torá, da Palavra de Deus. Então Pedro está exortando-nos a viver uma vida produtiva e não ser ociosos, mas ser pessoas, irmãos produtivos. E uma das coisas que ele fala que nós devemos fazer é misturar, que é crescer, que é acrescentar alguns requisitos. Preste atenção no versículo 5, ele diz: vós também pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai a vossa fé. Então ele diz que nós devemos acrescentar à nossa fé algumas coisas, alguns requisitos. Mas para você misturar esses requisitos, você tem que ter fé. Porque se você não tiver fé, você não pode acrescentar essas coisas. Você pode, algumas pessoas no mundo, mesmo não confessando a nossa fé, pode ter algumas desses requisitos, dessas qualidades que nós vamos falar aqui, mas não vai ter o resultado que as Escrituras pedem, que Deus pede, porque o nosso intuito é agradar ao Senhor, e só se pode agradar ao Senhor por fé. Não é assim que a palavra de Deus diz? Que sem emuná, sem fé, é impossível agradar ao Criador, ao nosso eterno Senhor. Então que nós possamos, em primeiro lugar, olhar para dentro de nós e ver se há fé, ver se há emuná, a fé verdadeira que advém das Santas Escrituras Sagradas. Então o que seria emuná numa questão bem simples para que a gente possa entender? A emuná é você obedecer os mandamentos do Senhor. Se você acredita que os mandamentos do Eterno, você acredita que a palavra de Deus ela é verdadeira. Então o que seria essa palavra? O próprio apóstolo Pedro fala que murcha-se a flor, seca-se a erva, mas a palavra do nosso Deus ela é eterna. E quando Pedro trata dessa palavra, ele está tratando da palavra que o profeta Isaías falou, exaltando a Torá. A Torá ela é conhecida como a palavra do Senhor. É a palavra, não é qualquer palavra, é a palavra. Então, quando Deus diz não matarás, ele está falando a palavra, está dando o mandamento. Então, isso pode, o homem mata, o homem morre, mas a palavra permanece para sempre. O não matarás permanecerá sempre. Mas nós devemos sempre olhar para dentro de nós, se nós estamos querendo ou não querendo obedecer essa palavra. Eu sei que é difícil praticar todos os mandamentos da Torá, é lógico, principalmente para quem está na diáspora. Mas, se nós colocarmos kavaná, intenção de coração, inclinarmos, pois a Bíblia fala em Romanos capítulo 8, que aquele que é carne, ele se inclina para as coisas da carne. Mas aquele que é da Aruach HaKodesh, aquele que é do Espírito Santo, aquele que tem o Espírito do Criador, o Espírito do Mashiach, se inclina para as coisas do Espírito. Então, o que seria essas coisas do Espírito? Seria os mandamentos do Senhor. Paulo mesmo, na carta aos Romanos, capítulo 7, ele diz que a Torá é santa, ela é pura. Então, se ela é santa, ela vem do Espírito do nosso Senhor, que é puro, que é santo, que é diferente. Então, que sejamos diferentes também. E que a nossa fé venha estar calibrada, venha estar alicerçada
pela Torá do eterno nosso Deus. E a emuná vai muito além do que o sistema religioso diz hoje, né? Um assentimento mental, um balançar de uma cabeça, um levantar de uma mão. Não é nada disso, é você crer no que você ouve e você praticar, colocar obra, aquilo que Tiago falou, né? Colocar obra. Então a fé hebraica, ela é diferente muito da fé grega. A fé grega diz que você tem que balançar a cabeça, diz que tudo vai dar certo, mas não é assim a emuná. A emuná é o seguinte: dando certo ou não dando certo, eu continuo firme na Torá. Eu continuo acreditando nas palavras do Senhor, independente do que está acontecendo comigo. Agora, existe outro princípio que está embutido em emuná, que a igreja desconhece, que é bitahon. Bitahon já é algo muito mais sobrenatural e muito mais poderoso. Porque bitahon é aquela confiança que advém do Eterno para o nosso coração, que aquilo que você está praticando é verdadeiro, que dá resultado. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. A emuná, ela, quando você passa por provações, porque a tua emuná, ela é provada. Independente se vai dar certo ou não, você continua crendo. Agora, a bitahon é aquela sensação que está dentro de você, que não advém da tua carne, que não advém do que você está vendo. Advém de algo que o próprio Eterno coloca em você, um impulso, em meio à luta, à tribulação, em meio à dificuldade, em meio à crise, de que você passará por ela e Deus garantirá isso. Essa é bitahon. Esse impulso, essa confiança sobrenatural que o Senhor Deus coloca em nós para continuar. Então, para você tendo isso tudo, você tem que acrescentar algumas coisas para que você permaneça nesse estado de bitahon e nesse estado de emuná e não desistir da sua fé. Então, a primeira coisa que ele diz aí é que você tem que misturar a sua fé, sua emuná, a virtude. Então, irmãos, o que seria essa virtude? Né? Essa virtude, muitas das vezes, nós não conseguimos alcançar. Eu estava estudando a respeito disso, né, para poder os irmãos conhecer um pouco mais sobre essa questão. Por exemplo, o que seria essa virtude? Você tem fé, você tem emuná, você tem bitahon. Então você tem fé, você tem emuná, você tem bitahon. Então você tem que misturar virtude nisso aí. Você tem que ser excelente na sua fé. Você tem que buscar ser mais excelente do que você já é. Se você conseguir praticar um mandamento, busque praticar outros. Por exemplo, você acredita que matar não é bom, porque o mandamento diz não matarás. Eu estou colocando aqui coisas grotescas, né? Que todo mundo concorda, até a lei natural dentro do homem diz que não é certo matar. Mas você quer ser excelente, tem que misturar virtude em cima disso. Então, você já parte para algo mais excelente. Por exemplo, quando você escuta falar das leis alimentares, aí você lá vê um monte de restrições. Lá está dizendo que você não pode comer carne suína. Então, o que você faz? Você tem que ser excelente. Você começa a querer conhecer mais, você quer praticar, você não questiona o mandamento, porque é inquestionável. Se você questiona a palavra do Eterno, aí você já pode estar cortado, você não tem emuná. Isso aí não advém, porque a emuná, você tem que misturar a excelência. Se você acredita em todos os mandamentos do Eterno, você procura conhecer Ele, isso é excelência. Você está colocando excelência, está colocando virtude na tua fé. Então a gente busca conhecer mais, em praticar mais. Então isso é excelência, é virtude. Ele disse que tem que misturar a fé, a virtude, a excelência, procurar conhecer mais.
Ele vai mais adiante, ele tem, ó. Então a virtude você tem que misturar a ciência. Então você tem que procurar um conhecimento mais elevado, porque não adianta eu ser virtuoso, é aquilo que eu já conheço. Você conhece isso, você é excelente nisso, para passar o tempo que você pode ficar enjoado daquilo. Você tem que dar passos mais largos, você tem que crescer mais, você tem que querer mais, conhecer mais. Então você tem que acrescentar esse modo excelente seu de viver, mais o quê? Mais conhecimento, é um conhecimento mais apurado, um conhecimento mais aprofundado dos mandamentos, um conhecimento mais aprofundado de quem é você. Se você faz parte do povo do Eterno, você tem que procurar conhecer sua cultura, seu povo, sua língua, se aprofundar ainda mais na oração, nas coisas básicas que a palavra de Deus pede. Nós já somos excelentes. É isso que a igreja não entende, porque ela é excelente em algumas questões e acha que isso está tudo bom. Mas nós devemos acrescentar mais ao nosso conhecimento. Eu posso colocar a medida abaixo disso, porque eu fui crescendo, eu fui crescendo dentro da religião evangélica, eu fui conhecendo, mas eu fui colocando excelência em cima daquilo que eu conhecia. E eu fui me aprofundando até com o conhecimento da verdade. E quando eu cheguei ao conhecimento da verdade, tudo aquilo que eu conhecia quebrou-se. E o que eu vou fazer? Eu vou parar? Não, eu tenho que continuar. Eu tenho que buscar ser mais excelente, ainda mais que você vai conhecendo a verdade, vai sendo liberto, Deus vai acrescentando mais conhecimento na sua vida. Mas para isso você tem que acrescentar a esse conhecimento mais apurado algo muito importante, que ele diz assim: a ciência, a temperança. E o que seria essa temperança? Você tem que se tornar um perito, ser minucioso, porque você sabe que quando você vai ganhando mais conhecimento, se aprofundando mais, você sabe que abre-se uma brecha, uma lacuna muito grande, para que outras coisas entrem. Então você tem que ser minucioso. Você tem que ser criterioso. Essa é a palavra temperança. De ter controle sobre aquilo que você está conhecendo, para você não se perder, para você também não se desviar propriamente daquilo que você era bom, e você acaba se tornando pior. Então Deus não quer isso de mim, não quer isso de você. Deus quer que você conheça a Torá do Eterno, Ele quer que você conheça a Torá do Eterno. Mas você tem que misturar a ciência, a virtude, você tem que ter zelo, né? Você tem que buscar todas essas coisas, mas com critério, para você não se perder e deixar que o inimigo segue seu entendimento e você se abater a ponto de você desistir. Então, para isso, você mistura o quê? A temperança. Depois da temperança, você tem que misturar a paciência. Então, irmãos, essa paciência é você ser constante, né? Você conhece aquilo que você conhece, mantenha-se firme na sua convicção, mantenha-se firme, porque perseguição vai acontecer na sua vida, né? Vão te julgar, vão te chamar de judeu, vão te chamar de judaizante, vão te chamar de tudo, ainda mais o sistema religioso hoje que não quer nada disso, vão te chamar de tudo. Além das provações do mundo, para quem está na diáspora, neste mundo idólatra, vai haver muita perseguição, vai haver muita crítica. E o que você vai fazer? Vai desistir do conhecimento, vai desistir de ser moderado, de buscar sempre com Deus, conhecer mais a Torá? Não, você vai ser paciente, vai ser constante, vai continuar e não irá desistir. E depois você tendo tudo isso, você mistura o quê? A piedade. Então o que seria a piedade? Ser cauteloso, ser perseverante, né? Naquilo que você tem paciência, de você ser constante, você também tem que ser cauteloso, né? Você continua com cautela, vigiando sempre naquilo que nós falamos,
tendo cuidado de não jogar pérolas aos porcos, né? Não entrar em debate. Quem quiser debater com você, não entre nessa questão. Tenha a Torá para você mesmo. Busque ela para você mesmo e deixe que o Eterno se encarregue de abrir a sua boca, deixe que o Eterno encarregue de você falar. O próprio Senhor deu as instruções, seus Shali, seus apóstolos, de quando ele fosse levado às autoridades, eles não se preocupassem no que havia de falar, porque a Ruach HaKodesh falaria por eles. Então assim seja conosco, nós não precisamos defender, brigar, nada disso. Deixe que o Senhor cuidará de tudo isso. Amém, meus irmãos? Então, depois que você tem a piedade, você tem a fraternidade. O que seria essa fraternidade? Você tem que amar, né? Viver em comunidade. Você tem que estar com pessoas do seu trabalho. Você tem que estar diante de uma congregação, seja ela aquela que acredita no que você acredita, seja ela naquela que você não acredita, porque a maioria do mundo não acredita na Torá. Então nunca se sinta-se sozinho, porque em Romanos no capítulo 11, Paulo lhe trata desse assunto. Ele fala que aqueles que estão na diáspora, foram espalhados entre as nações, não pode se sentir sozinho, porque Elias também se sentiu sozinho também. Ele achou que só ele era o profeta de Israel, só ele defendia a Torá, só ele praticava a Torá. Ele quis fazer uma reforma religiosa dentro das tribos perdidas de Israel, as 10 tribos que estavam se afastando do Deus vivo, e ele cai dentro de uma falta de ânimo dentro dele. Você que é leitor da Bíblia sabe o que eu estou dizendo aqui. Ele vai para uma caverna, ele se sente improdutivo, ele acha que ele não está dando fruto, e Deus traz uma palavra para ele, diz que ele separou 7.000 profetas que não se dobraram diante de Baal. Então é assim, é conosco. Eu estou aqui, você está aí, muitos irmãos estão no mundo. Pedro trata desse assunto. Não ardeis a ardente prova que veio sobre vocês, porque isso acontece com todos os irmãos que estão entre as nações, que acreditam na Torá e passam por provação. Então não fique espantado com a provação que veio sobre nós, porque o Senhor vai nos dar o galardão, vai nos dar o refrigério, se levantará ao nosso favor. E nós devemos misturar essa fraternidade, essa comunhão de estar entre irmãos, entrar entre pessoas, né? Mesmo acreditando ou não acreditando, nós devemos misturar isso amor, nós devemos amar. O nosso Salvador Yeshua HaMashiach, nos deu o mandamento de amar até mesmo aqueles que nos perseguem, amar os nossos inimigos. Então, dentro das comunidades, dentro dos seus grupos de relacionamento, será sempre aquela pessoa que falará mal de você, que vai ser contra você, que vai ser hipócrita com você, que vai falar de você nas suas costas. Mas lembre-se, misture o amor a tudo isso. Porque se a Bíblia diz, Paulo nos diz, dá um conselho: se você tem que dever alguma coisa a alguém, deva o amor. Então que eu seja devedor desse amor para cada um de vocês. E eu quero pagar cada uma dessas virtudes, eu quero fazer isso sempre. E porque, versículo 8, porque se em vós houver aumentar essas coisas, ele está falando, se isso aumentar em você, tudo que eu falei aqui, se houver aumentar essas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Quer dizer, se isso acontecer na nossa vida, nós misturarmos a nossa fé, o quê? A ciência, virtude, paciência, piedade, fraternidade, nós não seremos inúteis no meio da nossa comunidade, no meio do povo que Deus nos colocar. Pedro escreve no capítulo 5 da sua primeira carta, ele diz que nós devemos apacentar o rebanho de Deus que está entre nós, né? Que sempre vai ter rebanhos perto de nós, então que devemos estar preparados para isso. Então nós vamos estar sempre no meio dessa fraternidade, mas me devemos amar, e se a gente fizer tudo isso, nós não seremos inúteis, e uma coisa acontecerá conosco. Deixa eu ler para vocês aqui. O conhecimento ocioso nem estéreis no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não vamos ser ociosos, né? Não vamos ficar
inúteis. E também nós não vamos ser estéreis no conhecimento. Nós vamos frutificar no conhecimento do nosso Senhor Salvador, Yeshua HaMashiach. Ele será revelado para nós. Essa palavra conhecimento aí não é qualquer conhecimento. Ele não dá para qualquer pessoa. Esse conhecimento é o conhecimento mais aprofundado. Isso é maravilhoso. É isso que nós devemos buscar. Conhecer ainda mais o nosso Senhor. Paulo, Shaul Hachaliah, disse que ele estava deixando tudo, lutando para todas as formas, para ganhar o conhecimento do nosso Mashiach, para ver se de alguma maneira ele alcança a ressurreição dos mortos. Então ele lutava para ganhar esse conhecimento. E ele disse uma coisa, que crescendo as coisas que para trás ficam, e o avanço para as que estão diante de mim. Então, vamos nos esquecer de tudo que passou. Por que eu estou dizendo isso? Porque no próprio texto diz, no versículo 9, pois aquele a quem não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Quer dizer, a pessoa, ela não consegue enxergar na frente. Deus não é revelado para ele. Ele se torna ocioso, religioso, para no tempo, vira pessoa crítica, vira pessoas que não conseguem lidar com outras pessoas, não conseguem, ficam cegos, ociosos sem o conhecimento do Mashiach. Por isso que Paulo fala, eu esqueço das coisas que para trás ficam e eu avanço para frente. E aqueles antigos pecados começam a voltar. Irmãos, que na minha vida isso seja uma grande realidade. Eu quero avançar, eu quero dar passos largos, eu não quero desistir da minha fé, da minha emuná, aquilo que eu creio, não negocio com ninguém. Que nós possamos ter isso. Que nós possamos olhar para frente. Porque no versículo 10 diz, portanto, irmão, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isso nunca, jamais tropeçareis, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, fazendo isso, eu quero entrar no Olam Rabá, eu quero entrar no mundo vindouro, eu quero reinar com o meu Senhor, eu quero retornar a esta terra no corpo glorificado, eu quero alcançar a ressurreição dos mortos, e eu quero não negar a vocação, a minha eleição. O Senhor me achou neste bairro, me achou nesta nação, me achou nesse estado. Ele se revelou, me revelou a sua Santa Torá, e eu quero, com muito zelo, tratar isso, sem causar discórdia na vida de ninguém, mas que esse é o texto bíblico. O texto bíblico diz isso. Quem está dizendo essas palavras não sou eu estou apenas replicando, repassando a doutrina do Shalia, dos apóstolos. Um deles aqui que nós estamos lendo é Kefa, que é Shimon, mas o Senhor trocou o nome dele para Kefa, que é aramaico, que é pedra, e que nós possamos seguir o conselho de Kefa, de Pedro, que nós possamos praticar isso na nossa vida. Que o Senhor Deus nos ajude cada dia mais e mais na nossa emuná. Vindo Malaquém, nos Shema Shammai, nós te louvamos, nós te agradecemos, que esta mensagem alcance outras pessoas. Fala conosco cada dia mais e mais, e que possamos ter essas virtudes intrínsecas no nosso coração, para que possamos viver a verdadeira emuná, a verdadeira fé. Que o Senhor Deus nos dê muitas brahot, muitas bênçãos, força, santidade,